hoje vamos falar sobre cinema. Então aí para os amantes da sétima arte, estaremos falando sobre filme de prisão, que para mim é o melhor filme sobre prisão e um dos 10 melhores filmes de todos os tempos. Isso aí, na minha opinião. Então fique comigo, depois da vinheta vamos falar sobre esse filme. Então, pessoal, hoje a gente vai falar de Um Sonho de Liberdade, né? Tema original aí o título Shawshank Redemption. É um dos filmes que, na minha opinião, poucas vezes a tradução do título do filme em português ficou melhor que o inglês. É raro, mas acontece. Porque para mim o título original, Shawshank Redemption... I saw this really terrific movie. It's called Shank Sham. Shim Shank. One lady saw me in the elevator one time. She said, "Oh, I saw you in the Hudsucker Reduction." Não traduz o que é o filme, e parece que o pessoal errou um pouco aí na titularização do filme, mas tudo certo. É um ótimo filme, é um clássico dos anos 90, é um filme que é um daqueles filmes que na verdade não envelhece, que você, cada vez que assiste, né, não é que vê novos detalhes, mas você vê com novos olhos. Então é sempre uma descoberta nova, então é um filme que vai dar muito pano para manga aí para nossa resenha de hoje, tá bom? Então, é um filme que foi estreado pelo Tim Robbins, na figura ali, né, do personagem do Andy, e também tem como um personagem aí, o coadjuvante, o Morgan Freeman no papel do Red. É muito interessante esse filme porque a gente, né, pelo menos quem curte bastante aí o processo do cinema, né, vê hoje, né, em 2025, o Morgan Freeman como um daqueles narradores clássicos de filmes onde tem uma voz por trás narrando toda uma história, né? Porque o Morgan Freeman tem digamos assim, essa caricatura de um ser que sabe narrar bem uma história. E, querendo ou não, isso tudo começou com Um Sonho de Liberdade, que é um filme que ele é narrado pela voz do Red, que é o Morgan Freeman, e o filme todo se passa na visão, no espectro, na lente do Red, como ele enxerga o personagem principal, que é o Andy. There must be a con like me in every prison in America. I'm the guy who can get it for you. Cigarettes, a bag of reefer, if that's your thing, a bottle of brandy to celebrate your kid's high school graduation, damn near anything within reason. Então todo o filme ele é narrado, né, pelo Morgan Freeman ali na figura do Red, mas ele não consegue, no caso, entrar dentro da psique do personagem principal, que é o Andy. Então a gente está o tempo todo tendo a mesma visão que o Red tem, né, sobre aquela situação, sobre o presídio, sobre o contexto de uma forma geral, tá bom? O filme ele foi então lançado em 1994. Foi um filme que ele fez muito sucesso, porém, quando ele foi lançado, ele não teve esse estouro todo, né? Inclusive, quase que empatou ali com o orçamento. Foi um filme que não deu lucro. Foi um filme que, talvez pelo fato da distribuição não ter sido muito adequada, ou até pelo processo do nome do filme não traduzir aquilo que ele quer trazer, porque o filme ele é baseado num livro do Stephen King. Por incrível que pareça, apesar de ser uma história construída pelo Stephen King, não é nada relacionado ao processo que recorrentemente o Stephen King, né, traz nos livros, que é aquele processo do suspense, do terror, né, e tudo mais. É um drama que acontece dentro de uma prisão, por incrível que pareça. Né? Então, para mim, que conheço o Stephen daquele jeito, né, tipo It, Carrie a Estranha, o Iluminado, então a gente tem digamos assim, essa ideia de que tudo que é criado pelo Stephen King é algo que remete ao terror, ao suspense. Esse filme e essa história propriamente dita é uma história totalmente diferente, é uma história que fala sobre redenção, esperança, fala muito sobre amizade, então vamos falar um pouco mais aí sobre... O filme se passa na década de 40, pelo menos ali os primeiros momentos do filme. As cenas iniciais do longa, ele traz alguns fatos recortados que nos dá a entender o porquê que o Andy foi, digamos assim, sentenciado à prisão perpétua na prisão de Shawshank.
Então, como o filme todo ele se passa, digamos assim, pela lente do colega de prisão dele, que narra, que é o Red, a gente não consegue ver de fato o que, que aconteceu na provável cena do crime. Então, dá essa sensação de enigma a ser descoberto. Porque, de fato, pelas cenas iniciais que o diretor nos mostra, dá a entender que o Andy, de fato, cometeu um assassinato, né? Então, ele descobriu que a mulher dele estava traindo ele com outro homem. Ele foi, ele perseguiu a mulher, no caso, né? Investigou ela e constatou que de fato estava acontecendo uma traição. E o filme ali, as tomadas, né, enfim, os ângulos e tudo mais, dá a entender que o Andy, né, num surto ali de embriaguez, ele pega uma arma e acaba finalizando com a vida da mulher e do provável amante. E logo em seguida já tem um recorte para a parte onde fica todo o julgamento ali, que aparentemente tem um júri popular e tem um advogado acusando o Andy sobre esse provável crime. O Andy ele não tem um comportamento reativo em relação ao que aconteceu em defesa dele. Então dá a entender que parece que ele está meio que aceitando o destino, mas ele está meio que perdido. Enfim, ele não fala que foi ele, mas também não fala que não foi, fica um negócio meio no ar assim. E acaba que esse primeiro ato, digamos assim, do filme, né, que tenta dar contexto do porquê que ele foi para a prisão, faz com que o telespectador que está do outro lado também tenha ali as suas dúvidas e não consegue chegar a nenhum tipo de certeza sobre se ele é culpado ou não. Tá bom? Mas o que se sabe é o que ele foi culpado ali ele foi sentenciado à prisão perpétua e ele vai ser transferido para o presídio de Shawshank. Uma coisa muito interessante desse filme, na minha opinião, são as tomadas aéreas que acontecem, que nos mostra, em alguns momentos do filme, o quão é insignificante a vida ou a existência dos presidiários, porque você vê de um ângulo em que eles são extremamente pequenos perante a magnitude que é aquele espaço físico que é o presídio. E eles de cima você consegue ver assim o contraste das cores, né, e do enclausuramento que aqueles pequenos seres estão ali, e em contrapartida com o que está fora dos muros ali, que são aquelas paisagens mais verdes e naturais, dando esse contraste em que aquele conjunto de homens que estão ali presos, eles estão, digamos assim, a alguns metros do que seria o sonho de liberdade, que o próprio nome do filme, né, traz no título. Então, são algumas tomadas aéreas que o filme traz em alguns momentos que dá esse símbolo, assim, que é como se fosse uma realidade paralela dentro de um universo que é vasto de liberdade e de coisas bonitas. Só que quando se trata daquele ambiente dentro do presídio, é uma outra atmosfera, assim. Então, essas tomadas eu acho bem interessantes, assim, porque elas te pegam meio que desavisado, sabe? O filme ele foi indicado a 7 Oscars, porém não ganhou nenhum. Muito se dá pelo fato de, naquele ano, se não me engano, ele estava concorrendo com Pulp Fiction e com Forrest Gump. Então, grandes aí da história do cinema, dá para entender um pouco, né? E também percebeu-se que a audiência e o público, de uma maneira geral, começou a entender a grandeza do filme alguns meses após o lançamento. Por isso que no seu lançamento ele quase que não conseguiu se pagar em termos de receita e orçamento e tudo mais. Então acho que isso pode ter afetado também até no próprio processo de premiação e tudo mais. Porque o filme, de fato, hoje, se você colocar ali no IMDb, que é como se fosse um database, provavelmente é o maior database de filmes e tudo mais, onde as pessoas podem avaliar os filmes de acordo com alguns critérios e tudo mais, e o Shawshank Redemption é o filme mais bem avaliado dentre todos os filmes que tem dentro da classificação do IMDb. Então, assim, é um filme que ele é muito popularizado,
tá? Pelo mainstream. Só que ele é muito bem classificado pela crítica mais técnica dos cinemas, assim, né? Dos cinéfilos, enfim, dos críticos de cinema. Então, a gente pode dizer que é um filme que atende a diversos tipos de público. Então, por quê, né? A pergunta fica aqui, por que o filme não foi premiado com nenhum Oscar? Não sei. Né? E até porque o Oscar hoje a gente pode dizer que não é um parâmetro também para colocar o filme na prateleira dos maiores de todos os tempos. É claro, é uma indicação, é um rótulo, é uma classificação que mostra que o filme tem ali alguns critérios e algumas qualidades que fazem ele ser um grande filme, ok, a gente pode concordar com isso, mas de uma maneira geral, se for pegar aí os filmes melhores de todos os tempos, é muito fácil você achar filmes excelentes, históricos e clássicos que não tiveram nenhum tipo de premiação como a do Oscar, né? Mas enfim, a gente fica sempre se perguntando como um filme como O Sonho de Liberdade não conseguiu pelo menos ganhar uma estatueta. Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. A trama se passa num período de 20 anos a partir do momento que o Andy é sentenciado à prisão perpétua. Então, a partir do momento que o Andy entra ali em meados de 47, dentro da prisão de Shawshank, toda a história se passa por 20 anos ele dentro da prisão. Então, é um filme que basicamente tem 2 horas e meia, e essas 2 horas e meia têm que dar cabo dessas 2 décadas na qual o Andy fica enclausurado dentro do presídio. Então, ao mesmo tempo que tem muita coisa para se falar, que são 20 anos dentro de 2 horas e meia, a sensação que se tem quando você está assistindo o filme é que o filme passa muito rápido. São 2 horas e meia que você não percebe passar. Então, é um daqueles filmes que você começa a entrar na história, começa a adentrar ali dentro das nuances de cada personagem, e quando você vê, já acabou o filme. Então, poucos são os filmes que conseguem fazer com que tenha essa retenção da atenção do telespectador. Faça com que ele fique o tempo todo acompanhando qual é o próximo passo, qual é a próxima vírgula do roteiro, qual é o próximo desafio daquele círculo de homens que ali, né, vivem conjuntamente dentro daquela prisão. Então, eu acho que esse é um dos fatores no qual esse filme nunca envelhece, né, porque ele, apesar de se tratar de uma prisão da década de 47, você consegue assistir hoje, em 2025, e ver e fazer alguns paralelos de crítica social relacionado à adaptabilidade de um preso ou de um presidiário quando ele sai de uma prisão e ele não entende muito bem como é que a sociedade vem funcionando em relação ao tempo em que ele foi preso. E para mim, uma das grandes sacadas desse filme é que em momento algum nós conseguimos entrar na mente do personagem principal, do Andy. E eu explico essa condição de 2 maneiras. Uma, porque o filme todo é narrado pelo espectro, pela mente, pelo olhar do Red, que é o Morgan Freeman. Então, tudo aquilo que você vê é uma análise, é uma lente, é um espelho daquilo que o Red está percebendo. Então, você não consegue entrar dentro da psique do personagem principal porque, de fato, você está alheio a ele. E outra explicação que eu vejo para isso é que o Andy ele é extremamente enigmático. Ele não consegue deixar de uma forma previsível quais são as suas ideias, quais são as suas ações, o que ele está pensando e qual é a visão dele de vida de uma maneira geral e principalmente de vida dentro daquele contexto da prisão. Então você fica o tempo todo tentando ler a mente do Andy, o que ele está bolando, o que ele está pensando. South, clear. Ready to roll out. E isso é, para mim, a melhor sacada do filme, porque isso dá muita carta na manga para o diretor explorar bem a história do Stephen King e para fazer um roteiro que, para mim, é sensacional. Porque quando você tem essa sacada de que você não sabe o que o público está achando e o público não sabe o que você está preparando, dá margem e digamos assim, é um terreno fértil para você colocar algumas variáveis ali para impressionar o público, né? Então acho que esse para mim é uma das sacadas melhores do filme. Então, de certa forma, o Andy nos primeiros momentos ali do filme, ele começa a entender como é que é o relacionamento dentro da prisão, como é que é o convívio ali dentro. E uma coisa que é muito interessante é que no primeiro dia, principalmente quando o Andy chega na cadeia,
todos os presos, eles têm um costume muito comum e interessante, que é o que? Eles olham para o conjunto de novos, né, que eles chamam os fresh fish, o peixe fresco, se eu não me engano, e eles meio que fazem algumas apostas entre si para tentar adivinhar quem será o primeiro chorão, quem será o primeiro adulto a chorar como se fosse uma criança. Smoke's a coin. Better choice. Smokes. Put me down for 2. All right, who's your horse? That little sack of shit. 8. 8 from the front. He'll be first. Oh, bullshit. I'll take that action. Yeah, me. E dentre eles ali tem aquelas brincadeiras que geralmente a pessoa não passa da primeira noite sem chorar. E acontece de fato essa aposta entre eles ali, o Morgan Freeman, que é o Red, ele aposta uma quantia de dinheiro lá, na cabeça dele o Andy, né, pelo jeito, todo bem vestido, que ele chega na cadeia, se não me engano, chega de paletó e tudo mais, o cabelo cortado, pele e unhas bem tratadas e tudo mais, e na cabeça dele o Andy seria o primeiro a chorar ou a pedir arrego, né? E isso é mais uma das sacadas que eu acho legal também, porque o Andy ele é tão enigmático que o jeito dele, aquele jeito simplista, introvertido, ele engana. Ele passa uma mensagem que, na maioria das vezes, durante o filme a gente vai entender que não é o que acontece. Então, o primeiro a ser enganado é o próprio Red, que acaba depois sendo aí o melhor amigo do Andy. Então, o Red aposta ali alguma grana pensando que ele seria o primeiro a pedir arrego, que não é o que acontece, tudo mais, não vou dar alguns spoilers ali, mas essa relação entre eles fica muito próxima. Com o tempo, o Red vai entendendo mais ou menos como que funciona o modo de comportamento do Andy. E uma coisa legal é que, apesar de o Andy vir com esse estereótipo de introvertido, autorreflexivo e tudo mais, parece que ele já vem lapidado desde o começo, o personagem do Andy. E por outro lado, o Red, ele é um personagem que ele vai sendo montado, estruturado, principalmente nos 2 primeiros arcos ali da história, e depois também ele vai mudando o jeito de funcionar o Red por conta do exemplarismo do próprio Andy, que fala muito de esperança. O Andy é um cara que gosta muito desse aspecto de revolução íntima, ele quer fazer com que as pessoas ali na cadeia, na prisão, se sintam livres apesar de não estarem livres, e isso é um dos comportamentos do Andy que deixa, ou que deixava muito dos amigos e das pessoas mais próximas ali iradas, porque chamavam ele de sonhador e que a esperança era algo que não podia se nutrir dentro de um ambiente como aquele, então ele incomodavam ele. Hope. Let me tell you something, my friend. Hope is a dangerous thing. Hope can drive a man insane. It's got no use on the inside. You better get used to that idea. Like Brooks did. Só que ele incomodava tanto que ele causava mudanças nas pessoas que estavam ao redor. Isso que eu acho muito interessante. Então, o personagem do Red, tu vê que ele vai se construindo durante a trama. Ele vai mudando o jeito de ser. E querendo ou não, quando o Andy entra na cadeia, se eu não me engano, eu posso estar errado, eu acho que o Red já estava há 2 décadas na cadeia. Estava há muito tempo ali. Então ele era um cara que já estava batido, estava calejado. Ele já tinha toda uma história por trás, ele já tinha sido rejeitado por 2 vezes, se eu não me engano. E parece que de 10 em 10 anos o Red, ele tinha uma audiência ali com alguns... eu não saberia dizer qual é o cargo daquelas pessoas que vinham fazer uma audiência com ele, mas para saber se ele já podia ser recolocado na sociedade. E ele continuava tendo essa recusa, então o cara já estava maceteado, já estava meio que conformado com a situação. We see by your file you've served 20 years of a life sentence. Yes, sir. You feel you've been rehabilitated? Oh, yes, sir. Absolutely, sir. I mean, I learned my lesson. I can honestly say that I'm a changed man. And I'm no longer a danger to society. That's God's honest truth. De uma maneira geral, a ideia aqui, eu sei que é um filme de 94, mas como ele é um filme muito bom, eu não quero trazer muitos spoilers, que é pra você que tá aí e não assistiu ainda, ficar só com gostinho de quero mais. Mas eu queria trazer algumas cenas que pra mim são memoráveis do filme, que é, primeiro, aquela cena em que eles estão fazendo um trabalho forçado fora do presídio. So anyway, this lawyer fella says to me, your brother died a rich man, oil wells and shit.
Acontece que tá Andy, Red e alguns colegas ali de prisão que foram fazer esse trabalho forçado fora. Eles estavam sendo vigiados por uma série de policiais ali e tudo mais. E acontece que o Andy começa a escutar uma conversa dos policiais que estavam vigiando eles. E ele começa a entender que eles estavam falando sobre taxas, sobre impostos. E eles não estavam conseguindo lidar com isso. Parece que o oficial, que era o chefe ali, estava tendo problemas com separação de bens, com a mulher e tudo mais. Fucking incredible how lucky some assholes get. Jeez Louise, you gonna see any of that? 35,000. That's what he left me. Dollars? E o Andy, ele era um bancário, então ele entendia muito de dinheiro. Na verdade, ele dominava o assunto. Era um cara que entendia tudo sobre imposto de renda e planejamento financeiro e tudo mais. E ele se atreve a largar a ferramenta de trabalho dele para ir em direção ao chefe dos guardas para tentar argumentar com ele. E aquela cena é memorável. He puts his hand in your shirt and squeezes your tit till it's purple. The man never gets a break. That's the thing. You said Rich getting himself killed. Keep talking. No. Some brother. Shit. Hey! Mr. Hadley, do you trust your wife? Oh, that's funny. Porque você começa a entender que o Andy está fazendo é muito mais do que apenas largar um trabalho e falar com o chefe, com o policial, digamos assim, que está como coordenador ali da situação, porque aquilo poderia, naquele evento, naquela situação, causar a própria morte dele, que inclusive quase gerou. Só que ali ele quebra um patamar no qual ele era muito desacreditado pelos amigos ali, e a partir daquela iniciativa dele, os colegas que estão ao redor começam a olhar o Andy com outros olhos, porque o que ele faz é, além de ser corajoso, o que motivou o Andy a fazer aquilo não foi uma premissa egóica, algo para ele. Porque o que acontece? Quando ele entra em contato ali com os policiais e fala que ele poderia ajudar com o conhecimento dele, o chefe ali, inclusive, pega ele pelo colarinho, quase joga ele lá de cima, que eles estão numa altura considerável, acho que uns 2 andares, e ele poderia, enfim, jogar o Andy ali, o Andy se espatifar no chão e morrer. Because if you do trust her, there's no reason you can't keep that 35,000. What did you say? 35,000. 35,000? All of it. All of it? Every penny. You better start making sense. If you want to keep all that money, give it to your wife. Aí ele explicou, convenceu o chefe e ele pediu em troca do serviço apenas algumas cervejas para os seus colegas. E o Andy não bebia, não consumia bebida alcoólica. Desde que aconteceu o assassinato e tudo mais, ele meio que cortou com o processo ali da bebida alcoólica. E aquela cena para mim é memorável porque todos os colegas conseguiram um break no trabalho forçado, que era algo impossível, inadmissível. E aquela cena mostrando os colegas de prisão do Andy bebendo uma cerveja gelada com aquele sol no fundo e o Andy sem beber, só olhando assim com um sorriso no rosto, e ele estava extremamente satisfeito com a situação. His little smile on his face, watching us drink his beer. Hey, want a cold one, Andy? No thanks. Gave up drinking. You could argue he'd done it to curry favor with the guards. Or maybe make a few friends among us cons. Me, I think he did it just to feel normal again. If only for a short while. E aquilo ali prova que o Andy queria fazer em sua essência, digamos assim, é proporcionar para esses colegas a sensação de ser um homem livre. Então o próprio Red ali, como narrador do filme, ele levanta essa hipótese. Quando ele vê o sorriso no rosto do Andy, e o que ele queria era se sentir homem outra vez, de uma forma ou da forma na qual ele proporcionasse essa sensação para os colegas e tudo mais. Então para mim foi uma cena memorável, uma cena muito emocionante, assim, que parece simples, né? Mas, cara, é extremamente muito bem feita essa cena. E tem uma outra cena que é meio parecida com essa, que pra mim ainda supera essa da cena da cerveja, que é no momento em que o Andy, ele já tá em um outro patamar dentro da prisão ali, né? Que quando começa a se espalhar que ele é um cara que entende de imposto de renda, entende de dinheiro, entende de gestão financeira de uma maneira geral, o próprio diretor do presídio muda ele da escala, que ele trabalhava numa lavanderia ali dentro do presídio,
para trabalhar, digamos assim, no escritório do diretor, ajudando o diretor a fazer alguns processos ali de lavagem de dinheiro, enfim, provavelmente alguma coisa relacionada à dedução de impostos e tudo mais. Então, o Andy começa a ter algumas regalias ali dentro. Logo, dentro desse episódio, ali dentro desse contexto da regalia, tem um momento em que o Andy, ele entra na sala do... É uma sala que tem uns equipamentos de transmissão, onde tem ali uma bancada, uma mesa de som, onde a pessoa que acessa aquilo ali consegue acessar os aparelhos de som que dão em todas as partes do presídio. E ele coloca para tocar uma ópera, aparentemente uma ópera italiana, mas pelo que eu pesquisei é uma peça, é uma música do Mozart, e ele coloca para tocar. E aquilo ali proporciona um estado de euforia na prisão, porque vocês pensam, década de 40 ou 50, eu acho que já tinha passado alguns anos, aqueles presidiários jamais poderiam estar escutando uma faixa de som que não seja a batida do cacetete nas jaulas, o berro, os choros dos colegas e tudo mais. Então, uma música para eles era libertador. Então, o Andy, de novo, mais uma vez, queria proporcionar para esses homens da prisão essa sensação de ser um homem livre. Então, a cena também é espetacular, ele colocando ali no disco de vinil esse som para tocar, esse som saindo pelas caixas de som do presídio, todo mundo parando, olhando para cima, aquela cena de todos os presidiários olhando para cima, como se, poxa, entrando num processo de expansão, sabe, daquela situação, né, como se fosse um sobrepairamento, tipo assim, não, nesse momento eu não sou um presidiário, eu estou escutando uma música como um homem comum. E aquilo ali é tão impactante, e a maneira na qual o Andy lida com os policiais tentando entrar na sala, quebrando a porta, entrando, enfim, quebrando o vidro, tentando resolver aquela situação, e ele extremamente confortável naquela mesa, com os pés em cima da mesa e escutando a música e curtindo a música. Open it up! Dufresne, open this door! Turn that off! I am warning you, Dufresne! Turn that off! Então, foi uma das cenas memoráveis assim do filme e do cinema. Falando aqui sobre alguns personagens que para mim são muito importantes, além do Andy e do Red, para mim é um outro personagem que ele é chave nessa história. Ele não, digamos assim, se manifesta muito durante a trama, só que para mim ele tem uma importância muito alta porque ele é o primeiro daquele grupo a sair, a conseguir a liberdade, e é o colega Brooke. Só que Brooke, ele era um dos caras, ou se não era o cara mais velho daquele presídio ali, ele tinha ficado 50 anos condenado. Então vocês pensam, né, 1940, 1950. Então se ele ficou 50 anos, ele entrou na virada do século XIX do século XX. Então o cara estava 50 anos ali, a vida para ele era a vida que acontecia dentro daquelas paredes. Então ele não tinha prospecção fora daquilo. E quando ele recebeu a mensagem, né, ali, né, a informação de que ele teria que agora voltar para a sociedade, ele foi um cara que não lidou bem com aquilo, inclusive tentou praticar alguns crimes para não precisar sair da prisão. Hey, what? Wait a minute. What's he done to you? And that's what they done. I got
Olha só o nível de dependência da condição que é a pessoa que se acostuma, né? Porque nós, como seres humanos extremamente adaptáveis, e isso é muito bom, isso que nos proporcionou chegar até onde nós chegamos hoje aqui, nessa condição específica não é tão positivo, porque é uma pessoa que ela se adaptou tanto àquela condição insalubre, àquela condição de enclausuramento, de falta de, enfim, de acessibilidade, higiene e tudo mais, ele não consegue ver possibilidades de uma vida fora aquela na qual ele conhece, ou pelo menos que ele conheceu por 50 anos. Então, ele ficou muito apegado com o processo da prisão e tudo mais, e quando ele entrou, no caso entrou não, saiu, né, da prisão, ele não conseguiu se realocar na sociedade. Porque uma inclusive das mensagens que ele traz na carta, já vou largar aqui, né, aquela carta pós-mortem, então, enfim, dando um pequeno spoiler aqui, mas não vou falar as causas e tudo mais, ele fala que uma das coisas que mais chamou a atenção dele foi a quantidade de carros na rua. Dear fellas, I can't believe how fast things move on the outside. Então dá de entender, né? O cara entrou na cadeia em 1900, saiu em 1950, 1900 tinham pouquíssimos carros, mesmo sendo Estados Unidos. E eram carros totalmente diferentes. E, na verdade, eram um dos primeiros veículos, provavelmente estavam sendo aí fabricados na época de 1900. Ali. Quando ele saiu, era aquele caos no trânsito, vários carros e tudo mais. Foi um dos detalhes que ele trouxe na carta, né? Que ele enviou para os colegas no presídio. Então isso, cara, é uma coisa que é muito interessante. Imagina hoje que, por exemplo, 50 anos de desenvolvimento da sociedade naquela época já teve um boom, digamos assim, na mente daquela pessoa. Imagina uma pessoa que hoje entra numa cadeia e pega 50 anos de cadeia e sai, sei lá, entra em 2025 e sai em 2075. Cara, essa diferença, essa quebra de paradigma, eu acho que vai ser 10 ou 20 vezes maior. E hoje, com a tecnologia do jeito que tá, de 1, 2 anos que passa, ela já muda muita coisa. Imagina, enfim, né? Então é umas reflexões que fica no ar assim, que é interessante que o filme traz pra gente. Então, esse personagem Brooke, pra mim, ele precisa ser falado aqui porque ele foi um dos, digamos assim, não diria mentores do Andy, não foi mentor, não tem nada a ver com isso, mas foi a primeira relação que o Andy teve quando ele aumentou, digamos assim, de patamar dentro da prisão. Ele passou a ficar mais perto ali do escritório do diretor, por conta da função que ele exercia ali. Ele começou a ter acesso ao Brooke, porque o Brooke cuidava da minúscula biblioteca que tinha ali. Então, assim, gente, de uma maneira geral, assim, para não entrar muito nos detalhes, para mim, o que mais me chama atenção nesse filme é, além do processo do Andy em relação a ele querer proporcionar melhores condições e proporcionar aos colegas e aos presidiários de uma maneira geral, essa oportunidade de se sentirem como os livres, mesmo dentro daquele contexto, então, para mim é um filme que fala de amizade, propriamente dita, e também de como o ser humano consegue, mesmo quando ele está lá no fundo do poço, cultivar essa luz, essa lâmpada que a gente chama de esperança, principalmente na figura do Andy. Ele não deixa essa chama da esperança, essa luz se apagar, que é inclusive essa atitude, esse comportamento que faz com que principalmente o Red, que era aquela pedra bruta, intocável, começa a ser lapidada e começa a ser, digamos assim, um pouco mais refinada, e a gente consegue entender que no final do filme o Red já começa a ser um pouco mais, não diria sentimental, mas um cara mais sensível mesmo, né, em questão de toque humano. Deu para perceber que o teor de reflexão começa a ficar mais refinado do Red. Então dá para entender que ele começa a ficar um pouco mais pensador. Então eu acho que é muito legal. Para mim o filme se trata disso, apesar de ser um filme de prisão. Pessoal, não vou entrar aqui no mérito de que é claro que se é um filme de prisão, as pessoas têm que fugir de lá, senão não tem graça nenhuma. O clímax, já digo aqui para você que tá aí, o clímax do filme é o Andy fugindo da prisão. Não vou entrar nos detalhes de como que ele consegue fugir e tudo mais, porque daí, para quem não assistiu, vai perder a graça. Mas assistam, sim, o Andy consegue fugir da prisão. Ele é um cara extremamente inteligente, é um cara extremamente pragmático, então um cara que planeja tudo e tudo mais. Não é spoiler isso, né? Todo mundo que vai assistir um filme de prisão sabe que a pessoa tem que fugir. Se ela não fugir de lá, pô, sacanagem, né? Mas, assim, no final, me parece que o filme é mais sobre o Red do que sobre o Andy. Assim, gente, ó, o Andy é o personagem principal. Isso é sem sombra de dúvida. Mas, assim, o personagem que ele tem uma mudança maior, uma construção maior, um desenvolvimento de arco maior é o Red, mesmo ele sendo coadjuvante da história. Assim, é minha opinião, tá? Mas você consegue entender
isso que eu tô falando aqui, a partir do momento que o Andy foge da prisão, tá, gente? Ele vai fugir. E o Red continua ainda, né? Eu acho que na terceira e quarta parte do filme ali, narrando como é que era a prisão depois de que o Andy fugiu, sem o Andy. Isso era muito interessante, porque o Andy se tornou quase como se fosse um ícone, né? Ali, entendeu? Pelo feito, enfim, por tudo aquilo que ele proporcionou, porque o Andy ele conseguiu criar uma biblioteca dentro do presídio, as pessoas conseguiam acessar livros que jamais teriam oportunidade. Na verdade, naquela época, era muito difícil ter esse hábito de ler. O Andy conseguiu trazer esse investimento ali, né, para que eles conseguissem expandir a biblioteca, e ele conseguiu alfabetizar algumas pessoas ali dentro, inclusive até um rapaz, que depois tem toda uma história montada em cima do rapaz que chega depois. Então o Andy, ele era como se fosse uma espécie de um mentor ali, né, principalmente para aquele grupo específico, mas na prisão como um todo, ele era um cara que se destacou muito. E mesmo após a fuga do Andy, deu para perceber que ele deixou rastros positivos ali dentro, e esses rastros foi, digamos assim, a ponta da corda na qual o Red segurou para passar esse tempo em que o Randy não estava mais na prisão. Mas o Red, até o momento em que ele vai sair da prisão, porque eu acho que o Red ele fica 40 anos na prisão, se não me engano, ele fica refletindo sobre como as ações do Andy proporcionaram revoluções e mudanças íntimas nele. Então, para mim, é um filme assim que toda vez que você assiste, você consegue perceber alguma coisa nova, mas mesmo assim me parece que essa linha que ela vai transpassando entre todos os arcos é sempre a mesma. É a construção de um personagem através do exemplarismo de outro, sabe? Então, assim, eu posso estar viajando na maionese aqui, mas muito provavelmente vocês vão pensar alguma coisa parecida, porque é um filme que ele não é muito antiestrutural. Ele é um filme clássico, assim, uma estrutura de filme, né? Tu consegue entender que um arco acaba, entra outro, que agora tá na hora de acontecer alguma coisa. Então, não é um filme, assim, que ele te deixa sem saber o que vai acontecer. A psique e o jeito do Andy funcionar, que é uma característica do personagem, sim, é algo que você não consegue entender, mas a estrutura do filme como um todo, ela é muito previsível, e isso não acaba com a qualidade do filme, muito pelo contrário, te dá essa sensação de ficar inteirado com o filme e você não vê essas 2 horas e meia passar. Parando então aqui, vamos fazer um apanhado geral, né, uma conclusão sobre o filme. Então, pessoal, juntando aqui os nossos caquinhos sobre o que a gente falou até agora. Então, é um filme de prisão? É. Mas é sobre prisão? Não. Né? Para mim é um filme sobre esperança, sobre amizade, sobre melhoria íntima, reforma íntima. Então, essa é uma das conclusões que eu trago, tá bom? E eu acho que se você que já assistiu o filme e tem uma opinião diferente, o que você acha como conclusão, qual é a mensagem do filme, coloca aí embaixo aí nos comentários, já aproveita, se inscreve no canal, vai ajudar muito, porque o YouTube vai entender que você gostou, vai entender que o vídeo é bom, vai entender que também deve levar para mais pessoas, tá bom? Então, comenta, curte e se inscreve. Então é isso, gente. Vamos parar por aqui, porque senão eu não vou me aguentar e eu vou começar a soltar muitos spoilers aqui, não vai ficar legal. Mas assistam o filme, depois voltem aqui, comecem a comentar, enfim, vamos trocar uma ideia sobre esse filme, que eu vou também trocando ali nos comentários com vocês. E também se quiserem dar alguma sugestão de filme e tudo mais, não garanto que eu vou fazer um vídeo, porque provavelmente eu só vou fazer se eu gostar da sugestão. Mas não deixem de sugerir mesmo assim. Mas é isso, nos vemos aí. Provavelmente terão outros vídeos no canal sobre filmes também. Quero trazer alguns outros aqui, mas lembrando que o foco do canal aqui é para falar sobre resenhas de livros. Mas eventualmente terão alguns episódios aqui para falar de filmes também, quando valer a pena, tá bom? Então é isso, muito obrigado pessoal, beijão e vamos se falando.